Alguma vez você já parou para pensar da importância que o treinamento pode ter para a sua empresa? E ainda mais, da importância de manter a sua equipe treinada e também engajada? Então hoje nós vamos trazer a importância que o treinamento pode ter na sua empresa e também os benefícios que este vai trazer para a sua equipe como um todo. Então, se você ainda tem dúvidas da importância do treinamento e de como isso pode beneficiar a sua empresa como um todo, fica com a gente que esse conteúdo é para você. Fala gestores, Luciano Oliveira do canal Papo de Qualidade e hoje estamos trazendo um tema que é de muita importância dentro das organizações. A sua empresa efetua os treinamentos corretamente? Avalia a eficácia desses treinamentos e ainda mais, usa esse treinamento como uma forma de motivar o seu colaborador? Então, eu costumo dizer que o treinamento ele é indispensável para as empresas. Então, é muito comum ao conversar com alguns gestores, eles citarem, Luciano, nossa empresa é diferente, ela promove os treinamentos, a gente consegue treinar nossos colaboradores, conseguem fazer as análises corretamente, e aí eu costumo dizer que isso nada mais é do que efetuar o processo correto. Dificilmente você vai conseguir implementar um processo, melhorar um processo, se você padronizar e se você não efetuar o treinamento para os colaboradores. Então, com isso, você consegue fazer o alinhamento de toda a equipe, ainda mais quando você tem muitos processos, você precisa padronizar e você precisa mostrar isso para a sua equipe, e não tem outra forma de você fazer a não ser efetuando os treinamentos corretamente. E aí, pegando esse gancho, a gente pode entender que o treinamento ele é indispensável quando você cria um procedimento, quando você efetua alterações ou efetua as melhorias. É muito comum em algumas organizações, ao serem efetuadas alterações dentro de processos, produtos, serviços, a organização não efetuar o treinamento corretamente. Então, alguma parte dos colaboradores ficam cientes dessas alterações e outras partes não. E eu costumo citar a importância do treinamento e comparar a um atleta olímpico. Se você pegar um atleta olímpico, geralmente aí, as Olimpíadas são a cada 4 anos. Então, o atleta ele desenvolve todo um treinamento, muitas vezes de segunda a segunda, durante esses 4 anos, geralmente por grandes períodos aí do dia, e muitas vezes a prova que ele disputa ali é em segundos. Então, para você ver a importância do treinamento, você se dedica durante um determinado período para que você possa ter excelência naquele trabalho que você vai executar. A mesma coisa é o seu colaborador. Por mais que você tenha um colaborador experiente, colaborador que entenda o processo que ele tem que fazer, é primordial o treinamento para que a empresa possa alinhar a sua cultura à cultura do colaborador. Então, também é muito comum, muitas vezes as empresas falam, Luciano, é complicado treinar o colaborador, porque muitas vezes a gente treina o colaborador fica um ano com a gente e ele acaba saindo da empresa. E aí a gente volta naquela velha frase do Henry Ford, que ele cita, muito pior do que você treinar um colaborador e ele sair, é você não treinar um colaborador e ele ficar. Por quê? Porque se esse colaborador fica na sua empresa, ele não vai desenvolver os processos corretamente. Muitas vezes já fui em algumas empresas onde até a parte da liderança fala assim, Luciano, os colaboradores não conseguem efetuar o trabalho corretamente. E aí eu sempre pergunto, mas foi colocado uma meta para ele? Foi colocado uma metodologia de trabalho? Ele teve um treinamento? E a resposta quase sempre é não. Geralmente o pessoal fala, Luciano, não precisa ter um treinamento, é muito óbvio o que ele faz. E aí eu sempre cito, você tem que treinar o colaborador corretamente, é importante você registrar esse treinamento, geralmente uma LP ali, uma lista de presença para que ele possa preencher. Você tem que avaliar a eficácia dessa parte também do treinamento que você executou. Um outro ponto também, a parte do facilitador, é a pessoa que está transmitindo todo o treinamento. É muito comum em algumas empresas, aquela parte de liderança antiga ainda, infelizmente, e aí essa liderança faz o treinamento, o colaborador não está à vontade, não entende o conteúdo, e aí eles assinam a lista lá e fingem que está tudo certo. Então é muito importante você saber o que você vai treinar, a primeira coisa, desenvolver uma metodologia, ter um local para você treinar corretamente, uma sala de treinamento, ou se você for fazer o treinamento em loco ali na máquina ou no setor, você ter um tempo correto para você fazer e também você avaliar as eficácias desse treinamento. É legal você fazer o acompanhamento, o gestor estar presente, é legal também você te sanar as dúvidas do seu colaborador, verificar as dificuldades que ele tem. Muitas vezes em um treinamento o colaborador vai te falar de um maquinário que está com algum problema ou de algum processo que ele tem alguma ideia e você consegue melhorar o seu processo. E aí você pode fazer o treinamento de duas formas. Ou treinamento em loco, que é no setor de trabalho, ali na máquina onde o colaborador está, um treinamento um pouquinho mais técnico. Ou então um treinamento em uma sala de treinamento, um local mais apropriado para que você possa bater um papo, vocês possam entender, você montar um conteúdo um pouco diferente, levar um vídeo motivacional e passar isso para o colaborador. Essa parte é muito importante e tem que ser tratada como primordial nas organizações. E aí nós vamos citar alguns benefícios que o treinamento pode trazer, não somente para a sua empresa, mas também para os colaboradores.
colaboradores. O primeiro item é que o treinamento mantém a sua equipe preparada. Então, como nós falamos anteriormente, o treinamento ele começa a padronizar todos os processos. A sua equipe ela começa a entender de uma forma geral, de uma forma global, que não tem só um setor na empresa. Aquele trabalho que você está fazendo tem um cliente interno que vai receber aquele produto ou aquele serviço. E aí, sucessivamente, você consegue colocar a sua equipe o mesmo padrão de trabalho. Um outro ponto é que você promove o capital intelectual. Então, você não tem só aquele colaborador que vai estar apto a fazer o processo. Você também vai ter um colaborador que ele questiona, que ele pergunta, ele entende o porquê que ele está fazendo um determinado produto ou um determinado serviço. Um outro ponto também é que você consegue reter alguns talentos nas empresas. É muito comum aí na maioria das empresas o colaborador entrar e aí tem aquela velha frase, daqui a 3 meses a gente faz uma análise, a gente conversa com você e aí passa-se 6 meses, 1 ano, muitas vezes 2 anos. Então o colaborador acaba adentrando na empresa, ele nem sabe se ele passou na experiência, ele não tem um feedback da sua empresa. Então a empresa não consegue citar os pontos que o colaborador se destacou, os pontos que ele tem que melhorar, e aí o colaborador ele acaba desanimando, muitas vezes ele acaba procurando um outro trabalho, então ele acaba muitas vezes nem desenvolvendo todo o trabalho que ele poderia dentro da organização. Então um outro ponto é que você consegue manter a equipe motivada. Como nós citamos anteriormente, o colaborador ele não quer se limitar apenas a produzir ou efetuar algum serviço, ele quer fazer parte de todo o processo. Com a parte do treinamento, ele começa a entender que a empresa está disponibilizando para ele um maior conhecimento e que ele faz parte de um processo. Ele começa a entender, ele começa a questionar um pouco mais se aquele processo que ele está fazendo é correto ou não. Um outro ponto também é que o treinamento ele promove a vantagem competitiva. O que é ideal a gente entender? As empresas que efetuam treinamento, elas automaticamente conseguem uma melhoria nos seus processos. Por quê? Porque ela padronizou um determinado processo e ela consegue passar isso para o colaborador. Então assim, a empresa consegue uma vantagem competitiva. Por quê? Porque os processos começam a se encaixar corretamente. Tudo que foi planejado começa a realmente surtir algum efeito. Então você faz um planejamento e você consegue ver esses resultados. Isso faz com que a empresa consiga produzir mais em menos tempo. E também um item que eu acho fantástico é que promove a melhoria contínua. Então a gente consegue de alguma maneira passar o processo para o colaborador, consegue também avaliar a eficácia do treinamento que foi aplicado, verificando se realmente tudo que a gente treinou está sendo colocado na prática e a gente consegue com isso ter os dados para que a gente possa fazer a melhoria contínua. É muito comum em algumas empresas o pessoal falar, Luciano, como que a gente consegue fazer a melhoria contínua aqui na nossa empresa? Você só vai conseguir se você tiver dados. E os dados é através da parte de treinamento, de verificações, de auditoria. Quando você começa a gerar esses dados, você começa a verificar tudo que foi planejado e tudo que está sendo executado. E aí com isso você consegue verificar as oportunidades de melhoria e consegue aplicar isso na prática. Bom, gestor, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se for possível, segue a nossa página no Instagram, o Papo de Qualidade. Lá tem conteúdo diário para vocês. Se for possível também, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e também deixe aqui nos comentários possíveis dúvidas e também temas para que a gente possa trazer conteúdos cada vez mais técnicos para vocês. Muito obrigado e eu te vejo na próxima.